Fala lenda, eu me chamo Zé Bonner, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma semana falando de música boa. E hoje, né galera, vim aqui vestido de acordo com a ocasião para comentar a música Índios. Antes de falarmos da música, quero muito agradecer aos novos inscritos, aos inscritos antigos aí. A galera tem dado uma força muito grande, o canal tem crescido muito. Muito obrigado a todos vocês. Obviamente agradecer em especial aqui meu parceiro Lucas Santoro. Muito obrigado aí pela parceria. Mandar um beijo aqui para minha irmã Kiara. Beijo, irmã, te amo. Gente, hoje a gente vai falar aí sobre o grande clássico Índios, né? Você vê aí que a palavra Índios vem entre aspas. Renato Russo, na verdade, vai compor uma grande metáfora aí a comparar os índios, né, os verdadeiros donos do solo, que hoje nós chamamos de Brasil, com ele próprio, tá? Então, a ideia aí da música é que ele vai pegar referências do que aconteceu com os índios nativos e o que acontece com ele. O tempo todo trabalhando numa lógica comparativa, criando paralelos perfeitos. A gente vai começar, né, a passear pela música e eu vou tentar mostrar para vocês as duas interpretações. De que maneira a gente poderia ler a letra falando sobre os índios nativos e ao mesmo tempo analisando o que ele estaria sentindo pela música. Então eu quero que você se entregue verdadeiramente para essa música e tem uma surpresa bem legal. Renato Russo vai contar um caso que aconteceu na sua vida, um triste caso, né, que aconteceu na sua vida nessa música. Então fica com a gente para você acompanhar aí, tá bom? Vamos partir para a letra já. Ele começa assim, ó. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Bem, fica bem tranquilo você ler, né, a referência dos portugueses. Os portugueses vão vir aqui, né, para a América do Sul, vão atracar hoje onde a gente chama de Porto Seguro, né, primeiro território aí pisado pelos colonizadores, os maravilhosos portugueses, e a partir daí eles vão começar a ter uma convivência com os nativos dessa região, ou seja, os índios, né? E aí você vê que eles vão estabelecer uma lógica de troca com esses índios, que a gente chama de escambo, né? Onde, na verdade, o português dava alguma coisa e levava algo em troca. É legal você entender, né, que os índios vão achar que a amizade dos portugueses era uma amizade pura. Então eles começam a se entregar completamente àquela relação, onde os portugueses traziam alguma coisa e levavam o ouro. E aí ele fala, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Perceba que a ideia do ouro ali, né, vai entrar como algo valioso. Então, o índio, ele entregou algo valioso e pegou algo que não tinha valor, né, algo falso. Então, trazendo para a vida do Renato Russo, ele entregou algo verdadeiro, ele entregou o seu carinho, a sua amizade, o seu amor e recebeu em troca a falsidade. Renato Russo, na verdade, está falando de vários amigos que vão aparecer, né, que vão se aproximar ali dele para usufruir, né, da sua fama, do seu dinheiro e ao mesmo tempo não vão trazer nada valioso para ele, né? Quantas vezes na vida isso acontece, né? Tem gente que se aproxima da gente por puro interesse e a gente acaba se entregando para essa pessoa verdadeiramente. Renato Russo começa já com essa paulada. Bem, partindo para a segunda estrofe, ele fala assim, ó: quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Galera, eu vou pegar linho nobre, pura seda e vou usar como pano de chão. Renato Russo está falando do seu sentimento, né? A sua entrega de algo puro, de algo valioso. Linho nobre e pura seda sendo usado como pano de chão. As pessoas que pegam seus sentimentos, botam no chão e pisam, né, e usam para limpar os pés. Ele está trazendo essa metáfora, né, de como ele se sentia usado pelas pessoas
sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de respeito, apreço, o que quer que seja, né? Um desabafo muito forte dele. A música segue, ele vai dizer assim, ó: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Eu sei que essa estrofe parece um pouco contraditória, mas você tem que viajar um pouco na ideia do índio, né? E aí a hora que ele fala assim, ó, explicar o que ninguém consegue entender. O índio ele ficou sem entender completamente o que estava acontecendo. A chegada de navios, o que eram aqueles navios, o que eram os cavalos, o que eram os portugueses, as roupas que eles usavam, eles estão completamente perdidos, né? E ele fala que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Para o índio, galera, a relação básica dele era viver o dia a dia. E ele não projetava o futuro. Ele vivia ali, ó, coletando, caçando, estabelecendo uma relação, né, de paz com a natureza, de harmonia com a natureza, de manutenção dela. Então o futuro dele era algo tranquilo, era algo que, enfim, não ia ter nenhum tipo de problema, né? Então a ideia é que o futuro não é mais como era antigamente. O futuro mudou. O futuro é o quê? É o português chegando, cortando a madeira, né? Cortando o pau-brasil, levando o ouro embora, levando animais embora. Era muito comum os portugueses levarem os papagaios, os macacos, os pássaros daqui, né? Vão trazer para cá o pombo. Então, houve uma interferência naquele futuro. O futuro deles vai ser completamente diferente. Em relação, né, ao Renato Russo, ele não entendia por que as pessoas tratavam ele assim. Por que as pessoas eram ruins, né? Por que as pessoas tinham essa falsidade. E, obviamente, isso interferiu no seu futuro. Ele começa a ficar uma pessoa, né? Como é que a gente vai dizer? Uma pessoa que vai agir sempre com um pé atrás, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que tende a não se entregar mais para os outros com medo de sofrer novamente. E aí ele fala: quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Aqui ele está falando da relação do capitalismo, né? Os portugueses já eram ricos, os portugueses eles já estavam bem, eles já estavam felizes. Por que eles tinham que vir aqui para tomar as coisas dos índios, para interferir no seu espaço, para gerar mal-estar para o índio, querendo o quê? Cada vez mais acumular riquezas, né? A ideia que o Renato Russo traz ali é do acúmulo de riquezas, né? Sociedades capitalistas que não estão preocupadas com o meio ambiente, que só querem o quê? A busca do lucro incessantemente. Em relação a ele, né, fica muito claro isso aí, as pessoas que já têm amigos, as pessoas que já têm outras relações, as pessoas que já têm mesmo dinheiro o tempo todo com uma ganância que não cessa. E ali ele fala, né, fala demais por não ter nada a dizer, ele vai falar das pessoas vazias, né, as pessoas arrogantes. Renato Russo, realmente, na música indie, ele vai fazer uma limpeza da sua chaminé, ele vai botar para fora ali tudo que vinha amargando a sua vida, né? Ele segue: quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? Renato Russo, nessa parte aí, ele vai falar sobre a questão da simplicidade, ou seja, o que é mais importante, né, pra gente não é visível aos olhos aí, né, parafraseando o Pequeno Príncipe, mas ele tá trazendo a ideia de que o que dá alegria, gente, o que dá satisfação não são os bens materiais. E ele queria mostrar isso para as pessoas, né? Ao mesmo tempo, ainda na relação do índio nativo, ele fala: mas nos deram espelhos. Era muito comum na prática do escambo, né, o português trazer para o índio o espelho. Ele trazia o espelho e levava o ouro, né? E aí olha que interessante, o Renato Russo fala: mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Galera, o que é refletido no espelho? Somos nós, né? Então ele traz nessa metáfora, né, para o mundo atual, para o mundo
dele, né, a ideia de nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Nós somos pessoas doentes, nós somos pessoas más, né? Nós somos pessoas que estamos fazendo mal às outras o tempo todo. E ele fala: que me deram ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Essa parte, para mim, é a parte mais legal da música. Eu acho que é a parte que o Renato Russo realmente entrega ali toda a sua sentimentalidade, né? E é a parte que ele bate mais forte na sociedade. Porque olha que interessante, ele fala, né? Porque me deram ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Ele está falando, né, do mistério da Santíssima Trindade, né? A ideia que nós temos dentro do cristianismo, do Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Do Deus, do Jesus e do Espírito Santo. Como é que você explicava isso para o índio, né? A complexidade que é entendermos a Santíssima Trindade, né? Onde, na verdade, Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então ele está falando como que isso para o índio era difícil, né? Como é que você vai ter ali os jesuítas, né, que eram basicamente os representantes da Igreja Católica Portuguesa, que vão vir aqui para o Brasil com a missão de catequizar os índios. E aí ele vai falar o quanto isso é complexo para o índio e a maneira como isso vai ser forçado, né, na compreensão desse índio, como é que o índio vai ser implementado a essa nova cultura e o quanto de dificuldade existe nela. E aí ele fala: e esse mesmo Deus que vocês falam, né, que vocês cultuam aí, foi morto por vocês. Por quê? Ele está falando aí, né, basicamente sobre o julgamento de Jesus Cristo. Na hora que ele estava ali para ser crucificado, ele estava, né, junto de um preso, né, que era Barrabás, né, na verdade, e foi perguntado ali para eles por Pilatos, né, que era, na verdade, o líder daquela época. Ele vai dizer: vocês querem que nós matemos Jesus e soltemos Barrabás, ou matemos Barrabás e soltemos, né, Jesus? E a população vai escolher pela morte de Jesus. E quem era Barrabás, né? Barrabás era tido como um dos piores bandidos daquela época. E Pilatos, obviamente, ali, né, num gesto de não aceitar a culpa, ele vai lavar as suas mãos, né? Ele lava as mãos e ele fala: ó, o povo escolheu. Então, quem está fazendo, né, esse julgamento é o povo. Então, sendo assim, morte a Jesus. Então, ele vai dizer, ó, sua maldade, então, deixaram Deus tão triste, né? Ou seja, a maldade do povo fez com que Deus se entristecesse. E não aqueles índios ali. Os índios realmente eram pessoas tidas como puras, né? Eram pessoas que não tinham qualquer tipo de conhecimento em relação a esse tipo de postura, de maldade, em relação à falsidade, em relação a tudo que estava acontecendo. Então, ele veja, o tempo todo, né, ele traça esse paralelo da relação com os índios e da relação com as pessoas puras, as pessoas de bom coração, que para ele são índios também, tá? E aí, obviamente, o eu lírico se coloca nesse papel do índio. E ele diz: eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. Lembra que eu falei lá no começo que tinha uma revelação do Renato Russo? Ela aparece agora. Essa é a revelação do Renato Russo, né? Ele vai dizer: eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Ele vai cortar os seus pulsos, né? Isso vai ser revelado anos depois, inclusive no seu livro, inclusive em algumas entrevistas com os participantes da banda Legião Urbana. Foi uma tentativa de suicídio do Renato Russo, né? Mas foi um corte bem superficial. E aí ele fala, né? Eu sangrei sozinho. Ele quis se matar ali, né? Ele sentiu a dor, ele projetou a sua morte, mas enfim, aí ele fala: entenda, assim pude trazer você de volta para mim. Existem duas interpretações sobre essa parte. Uma é que ele se reencontrou, ele trouxe a ele mesmo de volta para o seu
o seu destino, para a sua vida, né? Ele se fortaleceu ali, ele falou, não, eu tenho que lutar contra essas pessoas, contra a falsidade. Eu não vou ser o que as pessoas querem, eu vou ser o que eu quero, eu vou amar a quem eu quiser, né? Então ele se reencontra. E outras pessoas falam que ele trouxe Jesus para ele, Deus, ele se reencontrou com Deus. E aí ele fala, ó, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, sendo Deus que entende ele do início ao fim, ou sendo ele mesmo. Essas são as duas interpretações, né? Ele mesmo se entende, ele fala, não, realmente é isso, eu preciso manter meu foco, eu preciso fazer as coisas certas, é isso, vamos junto, né? Ou ele está falando com Deus. E ele fala, e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Perceba que ao mesmo tempo que ele corta os seus pulsos, que ele quer morrer, ele pensa, e o que está por vir? E o que vai acontecer? Então essa ideia, né, de uma saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi, ele está falando do futuro. Que ao mesmo tempo que o índio ele está ali sangrando pela maneira com que o português está fazendo essa interferência na sua terra, na sua vida, ele está projetando o que pode acontecer depois daquilo. O que o português vai fazer com ele, né? E qual é o futuro que ele vai ter. E o futuro depende dele. Depende dele manter as suas certezas, né? A sua base, o seu princípio ético, o que quer que seja. É isso que o Renato Russo traz nessa parte. É uma parte realmente sensacional, né? E ele fala, quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Pô, galera, isso aí, na verdade, é um grande canto na nossa sociedade atual, né? A galera que vive aí na vida das redes sociais, sempre feliz, mas que, na verdade, estão ali escondendo uma tristeza absurdamente profunda, né? E realmente não revelam isso, né? Renato Russo vai bater nessa tecla aí também com bastante força. Seguindo, ele fala, né? Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Aqui, mais uma vez, o Renato Russo, né, ele vai aí questionar a maneira com que a sociedade não só trata o índio, como trata a Jesus, né? Ou seja, que o seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém diz obrigado. A gente poderia associar essas duas figuras, a figura do índio, que realmente, né, o índio está em tudo, o nome dele, a história dele, a terra era dele, né, a sua cultura, nós usamos o tempo todo a cultura, o uso de remédio, o uso de chá, o uso de conhecimentos populares, né, e ninguém diz obrigado. Ele vai falar ali o quanto que as pessoas elas não são gratas pelas coisas boas que nós fazemos por elas, né? Seguindo, quem me dera ao menos uma vez, com a mais bela tribo, dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Para mim, galera, aí ele tá trazendo à tona a lógica da homossexualidade, né? É o princípio dele, ele faz o que ele quer. Tem uma frase dele que eu adoro, que ele fala, eu vou amar quem eu quiser, né? E a ideia é essa, ele é inocente, ele tá com os índios mais belos, a beleza tá falando disso, né? De serem pessoas simples, de serem pessoas puras e são atacadas por serem inocentes. Realmente não fizeram nada, mas são julgadas, né? E obviamente agredidas, perseguidas. Renato Russo vai sofrer muito, né, galera, com a sua opção, né, sexual. Ele vai ser muito perseguido, muito criticado, e ele tá mais uma vez desabafando ali, né? E aí ele segue: eu quis o perigo, até sangrei sozinho, entenda assim, pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. Já falamos dessa parte, né? E é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E aí, para terminar, ele fala: tentei chorar e não consegui. Ali, mais uma vez, o Renato Russo está falando sobre a perseguição da sociedade junto ao homossexualismo, né? A ideia de que homem não chora, homem é proibido de chorar porque mostraria fraqueza, né? E aí você percebe que mais uma vez ele traz isso à tona. Ele tentou chorar,
e não conseguiu, porque não pode, né? Porque homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que ser duro. Então, mais uma vez, Renato Russo traz à tona essa lógica do machismo, né? Que vigora em nossa sociedade. Desde o período em que essa música é composta, década de 80, até o dia em que eu gravei esse vídeo. Show de bola, galera? Bem, espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, se assistiram até aqui, é porque vocês realmente são fã de Legião Urbana, assim como eu. Então eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, ativar o sininho para receber os novos vídeos, que tem muito mais coisa boa vindo por aí, tá, galera? Um grande beijo e força sempre. Valeu!